Vou fazer uma pergunta perturbadora. Onde está ontem? Vocês vão dizer: ontem acabou, passou, não existe mais. E onde está amanhã? Ainda não existe. Vai existir no futuro. Mas deixem-me dizer algo que vai desafiar essa intuição completamente. De acordo com nossa melhor compreensão da física, ontem ainda existe. Amanhã já existe. E o que vocês chamam de agora não é especial de forma alguma. O passado não sumiu. O futuro não está esperando para existir. Tudo já está lá, eternamente presente, na estrutura de 4 dimensões do espaço-tempo. Sei que isso soa completamente maluco. Contradiz tudo o que vocês experimentam. Vocês sentem o tempo fluir. Sentem o passado escorregar para longe. Sentem o futuro se aproximando. Mas vou mostrar que essa sensação de fluxo temporal é uma ilusão. Não uma ilusão psicológica vazia, mas uma ilusão emergente de como nossos cérebros funcionam e da segunda lei da termodinâmica. A realidade fundamental, de acordo com relatividade, é um bloco estático de espaço-tempo onde todos os momentos existem igualmente. Deixem-me começar atacando a ideia de agora. Vocês pensam que há um momento presente universal, que tudo no universo existe neste exato instante, neste agora compartilhado. Vocês estão aqui, neste momento. Seus amigos estão fazendo algo neste momento. Estrelas estão brilhando neste momento. Tudo existe simultaneamente neste agora. Mas isso está errado. Completamente, fundamentalmente errado. E posso provar com relatividade especial. A simultaneidade não é absoluta. 2 eventos que são simultâneos para você não são simultâneos para alguém se movendo em relação a você. Não é que vocês simplesmente discordem sobre quando aconteceram. É que literalmente não há resposta objetiva para esses 2 eventos aconteceram ao mesmo tempo. Aqui está um experimento mental que deixa isso cristalino. Imaginem, uma nave espacial passando pela Terra a metade da velocidade da luz. No referencial da nave, há eventos em uma galáxia distante que estão acontecendo agora. No referencial da Terra, esses mesmos eventos aconteceram há milhões de anos no passado ou vão acontecer milhões de anos no futuro, dependendo da direção da nave. Não é uma pequena discrepância, não é erro de medição, são milhões de anos de diferença. O que é agora para a nave está no passado distante ou futuro distante para a Terra. E ambos os referenciais são igualmente válidos. Não há um referencial privilegiado que esteja certo sobre o que é agora. Cada observador tem seu próprio plano de simultaneidade atravessando o espaço-tempo em um ângulo diferente. Isso significa que agora não é uma propriedade do universo, é uma propriedade do observador. É dependente do referencial. O que é presente para você pode ser passado ou futuro para outra pessoa. Se agora não é absoluto, então a própria distinção entre passado, presente e futuro não pode ser fundamental. É relativa, é dependente da perspectiva. Agora, se o presente não é absoluto, o que isso significa para o passado e o futuro? Significa que eles têm que existir com o mesmo status ontológico que o presente. Porque o que é passado para você pode ser presente para outra pessoa. O que é futuro para você pode ser presente para alguém mais. Se o presente de outra pessoa existe, e esse presente é seu passado, então seu passado existe. Se o presente de outra pessoa é seu futuro, então seu futuro existe. Não há escapatória dessa conclusão se vocês aceitam relatividade especial. E relatividade especial é uma das teorias mais testadas e confirmadas em toda a física. Cada experimento, cada observação, cada previsão confirma. GPS não funcionaria sem correções relativísticas. Aceleradores de partículas não funcionariam sem levar relatividade em conta. É real, é verdadeiro e implica que passado e futuro existem. Isso leva ao que chamamos de visão do bloco do universo ou universo em bloco. Imaginem todo o espaço-tempo
como um bloco de 4 dimensões, 3 dimensões espaciais e uma temporal. Nesse bloco, cada evento que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, está presente. A história inteira do universo, do Big Bang até seu fim eventual, está toda lá, congelada no bloco eterno de espaço-tempo. Vocês, neste momento, são uma fatia de seu tubo-mundo, sua linha de mundo através do espaço-tempo. Vocês, aos 5 anos, existem em uma parte do bloco. Vocês agora existem em outra parte. Vocês, aos 90 anos, se chegarem lá, existem em ainda outra parte. Todas essas versões de vocês são igualmente reais. Não é que o vocês de 5 anos desapareceu. Está lá, no bloco, eternamente congelado aos 5 anos. Sei que isso viola profundamente a intuição. Parece que estou dizendo que tudo já está determinado, que o futuro já existe completamente formado, que não há livre-arbítrio, que somos apenas percorrendo um roteiro pré-escrito, e essas são preocupações legítimas. Vou voltar a elas. Mas primeiro deixem-me enfatizar o quão seriamente alguns dos maiores físicos levaram essa visão. Einstein, em particular, era um forte defensor do universo em bloco. Quando seu amigo de longa data Michele Besso morreu em 1955, Einstein escreveu uma carta para a família de Besso. E nessa carta está uma das declarações mais profundas sobre tempo que já vi. Einstein escreveu: "Agora Besso partiu deste mundo estranho, um pouco à minha frente. Isso não significa nada." Pessoas como nós, que acreditam em física, sabem que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Pensem sobre isso. Einstein, possivelmente o físico mais importante da história, dizendo que a distinção entre passado, presente e futuro é uma ilusão. Não uma ilusão no sentido de não ser real de forma alguma, mas uma ilusão no sentido de não ser fundamental. É uma característica de como percebemos o universo, não uma característica do próprio universo. E Einstein morreu algumas semanas depois. Sabendo que sua própria morte estava próxima, ele escreveu sobre Besso partindo deste mundo estranho um pouco à sua frente. Não deixando de existir. Partindo à frente, como viajantes em uma estrada onde ambos ainda existem, apenas em localizações diferentes. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas professor Feynman, eu sinto o tempo passar, sinto ontem desaparecer e amanhã se aproximar. Como isso pode ser uma ilusão? É uma ótima pergunta. E a resposta tem a ver com consciência, memória e a segunda lei da termodinâmica. Vocês têm memórias do passado, não do futuro. Por quê? Não porque o passado existe e o futuro não, mas porque a entropia aumenta em uma direção. A segunda lei da termodinâmica diz que em um sistema isolado, a entropia sempre aumenta, e entropia é aproximadamente desordem ou falta de informação. Memórias são registros de baixa entropia de estados passados. Seu cérebro tem configurações neurais que correspondem a eventos que aconteceram quando a entropia do universo era menor. Vocês lembram ontem porque seu cérebro estava em um estado diferente ontem, e traços desse estado foram preservados até hoje na forma de memórias. Mas vocês não têm registros similares do futuro. Por quê? Porque não há mecanismo físico que crie correlações entre o estado presente do seu cérebro e estados futuros de alta entropia. A flecha termodinâmica do tempo aponta apenas em uma direção, de baixa entropia para alta entropia. E nossa experiência subjetiva do tempo, fluindo, é uma consequência disso. Então aqui está a imagem. O bloco de espaço-tempo existe, contendo todos os momentos, mas dentro desse bloco há um gradiente de entropia. Em uma extremidade, o Big Bang, entropia, é extremamente baixa. Conforme nos movemos através do tempo, em qualquer linha de mundo, a entropia aumenta. E estruturas complexas como cérebros, que dependem de gradientes de entropia para funcionar, experimentam isso como tempo fluindo de passado para futuro. Mas é apenas experiência. É como experimentamos
o bloco de espaço-tempo. Não é a estrutura fundamental do próprio bloco. O bloco simplesmente existe, eternamente, com todos os momentos igualmente reais. Nossa passagem através dele, nossa experiência de agora se movendo ao longo de nossa linha de mundo, é uma ilusão criada pela forma como memórias funcionam e pela segunda lei da termodinâmica. Agora, e quanto ao livre-arbítrio? Se o futuro já existe no bloco, se cada decisão que vou tomar já está lá, congelada no espaço-tempo, então não tenho escolha real, tenho? Isso é uma questão profunda, e vou ser honesto, não tenho resposta completamente satisfatória. Alguns filósofos argumentam que mesmo em um universo em bloco, pode haver livre-arbítrio compatibilista. A ideia é que livre-arbítrio não requer que o futuro esteja aberto ou indeterminado. Requer apenas que suas ações sejam resultado de seus desejos, crenças e deliberações. E isso pode ser verdade mesmo se essas ações já existem no bloco de espaço-tempo. Outros argumentam que mecânica quântica salva o livre-arbítrio introduzindo indeterminismo genuíno. Antes de uma medição quântica, o futuro não está determinado. Há múltiplas possibilidades. Só quando a medição acontece, o futuro é fixado. Mas isso levanta suas próprias questões. Se o colapso quântico é real, como funciona em um universo em bloco? Essa é uma área de debate ativo. Minha própria visão, para o que vale, é que a questão de livre-arbítrio é ortogonal à estrutura do espaço-tempo. Seja o universo um bloco eterno ou um presente fluido, as mesmas questões sobre determinismo e livre-arbítrio surgem. O universo em bloco pode tornar o determinismo mais vívido, mais difícil de ignorar, mas não cria o problema. O problema já estava lá. Agora deixe-me falar sobre algo que sempre achei fascinante. Se todos os momentos no tempo existem igualmente, por que a experiência é apenas de um momento de cada vez? Por que não experimento toda a minha vida simultaneamente? Por que há essa fatia móvel de consciência que parece varrer através do bloco? Isso é o que filósofos chamam de problema do presente experiencial. E, honestamente, é um dos mistérios mais profundos. A física nos diz que o bloco existe. Mas a física não explica por que a consciência parece iluminar apenas uma fatia do bloco de cada vez, criando a experiência de agora se movendo. Alguns argumentam que é simplesmente como a consciência funciona. Consciência é um processo, acontece no tempo, então necessariamente experimenta o tempo como fluindo. Não podem ter consciência sem processo temporal. E processos temporais naturalmente criam a experiência de sucessão de um momento seguindo o outro. Outros especulam que talvez de alguma forma, de uma perspectiva atemporal, nós experimentamos toda a nossa vida de uma vez. Mas essa experiência total é distribuída através do tempo, então cada momento fatia de nós só experimenta aquele momento. É como um livro. Todas as páginas existem simultaneamente no livro, mas você só lê uma página de cada vez. Essas são especulações profundas. Vão além da física para a neurociência, filosofia da mente, metafísica. Não tenho respostas definitivas, mas acho importante reconhecer as perguntas, reconhecer os limites do que a física pode nos dizer. O que a física pode nos dizer com confiança é isto: o espaço-tempo é uma estrutura de 4 dimensões. Não há momento presente absoluto. Simultaneidade é relativa. E a estrutura matemática da relatividade trata todos os momentos no tempo como igualmente reais, igualmente existentes. O resto, como isso se relaciona com consciência e experiência, está aberto a debate. Agora vou falar sobre algo que complica a imagem ainda mais: buracos negros. Perto do horizonte de eventos de um buraco negro, o tempo se comporta de formas bizarras. Para alguém caindo em um buraco negro, do próprio ponto de vista, eles cruzam o horizonte em tempo finito e alcançam a singularidade rapidamente depois. Mas, para alguém observando de longe, o tempo do viajante parece desacelerar à medida que se aproxima do horizonte. Ele nunca parece cruzar. Fica congelado
assintoticamente, perto do horizonte, para sempre. Isso levanta questões perturbadoras sobre o universo em bloco. O viajante cruza o horizonte ou não? Ambas as perspectivas são fisicamente válidas. Não há paradoxo porque o observador distante nunca recebe sinais do viajante após cruzar o horizonte. Mas ainda assim levanta a questão: em que sentido eventos dentro do horizonte existem para o universo externo? Relatividade geral torna tudo ainda mais complicado. Em relatividade geral, o próprio espaço-tempo é dinâmico. Pode curvar, flexionar, ter geometria complicada. Em alguns espaços-tempo, como universos em rotação, pode haver curvas temporais fechadas, caminhos através do espaço-tempo que voltam ao seu próprio passado. Esses levantam todas as questões sobre paradoxos temporais que discutimos antes. A maioria dos físicos acredita que curvas temporais fechadas provavelmente não existem no nosso universo. Algum princípio de proteção cronológica as proíbe. Mas se existissem, tornariam a estrutura causal do espaço-tempo muito mais complicada. O bloco não seria simples. Seria torcido, auto-interseccionando, topologicamente complexo. E em cosmologia quântica, onde tentamos aplicar mecânica quântica ao universo inteiro, as coisas ficam ainda mais estranhas. Alguns modelos sugerem que o próprio tempo emerge de uma realidade atemporal mais fundamental, que no regime quântico gravitacional, a escala de Planck, a noção de tempo pode quebrar completamente. Pode não haver ordenação temporal de eventos, apenas uma estrutura quântica temporal de onde o tempo clássico emerge. Essas são especulações na fronteira do conhecimento. Não sabemos se são verdade, mas mostram que mesmo a visão do universo em bloco, que parece tão radical, pode ser apenas uma aproximação. A realidade última pode ser ainda mais estranha. Mas voltando ao que sabemos com confiança. Relatividade especial e geral foram testadas extensivamente. E elas tratam o tempo como uma dimensão similar ao espaço. Não exatamente idêntica, há aquele sinal de menos crucial na métrica de Minkowski, mas similar o suficiente que muitas das mesmas intuições se aplicam. Assim como todos os pontos no espaço existem mesmo que vocês estejam apenas em um deles agora, todos os pontos no tempo existem mesmo que vocês estejam apenas experimentando um deles agora. Assim como não faz sentido perguntar onde o norte foi quando vocês estão no sul, não faz sentido perguntar onde ontem foi quando vocês estão em hoje. Norte ainda existe, ao norte. Ontem ainda existe, no passado. A diferença é que vocês podem viajar livremente através do espaço em qualquer direção, mas só podem viajar através do tempo em uma direção, em uma taxa fixa. Por que essa assimetria? Boa pergunta. Tem a ver com a estrutura causal do espaço-tempo, o cone de luz e a segunda lei da termodinâmica. Mas, fundamentalmente, é uma assimetria da estrutura geométrica do espaço-tempo de Minkowski. Tempo não é exatamente como o espaço, mas é mais parecido com o espaço do que nossa intuição sugere. Então, qual é a resposta final? O passado ainda existe? Sim. De acordo com nossa melhor compreensão da física, sim. Ontem existe em uma região do espaço-tempo. Hoje existe em outra região. Ontem existe, amanhã existe em ainda outra. Todas são igualmente reais. Todas fazem parte do bloco eterno e imutável de espaço-tempo que é o universo. O tempo não passa. Não no sentido fundamental. Não há fluxo temporal. Não há agora se movendo através do bloco. Há apenas o bloco, contendo todos os momentos, e há linhas de mundo de observadores conscientes atravessando esse bloco, criando a ilusão experiencial de tempo fluindo devido a como memórias e entropia funcionam. Isso é perturbador. Isso é contra-intuitivo. Isso desafia tudo o que sentimos sobre realidade. Mas é o que a física nos diz. E acho que há algo profundamente bonito nisso. Significa que nada realmente se perde. Cada momento que vocês viveram ainda existe em algum lugar no bloco.
está congelado no espaço-tempo, eternamente preservado. Pessoas que amaram e perderam ainda existem em suas regiões do bloco. Ada, 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 Ada. Vocês não podem visitá-las porque não podem viajar livremente através do tempo, mas elas estão lá. Significa também que vocês, neste momento, são eternos. Esta versão de vocês, com estes pensamentos e sentimentos, existirá para sempre no bloco de espaço-tempo. Não vai desaparecer quando vocês se moverem para o próximo momento. Vai permanecer congelado neste ponto do espaço-tempo para sempre. Há algo reconfortante nisso, acho, e algo aterrador também. Reconfortante porque nada é realmente perdido. Aterrador porque significa que não podemos escapar de nossos erros, de nossos arrependimentos. Eles também estão lá no bloco, eternamente. Mas mais do que reconfortante ou aterrador, é simplesmente estranho. É uma visão de realidade radicalmente diferente da experiência cotidiana. E isso, para mim, é o que torna a física tão fascinante. Ela nos mostra que o universo não é como parece, que nossa experiência, por mais vívida e convincente, é apenas uma perspectiva limitada em uma realidade muito mais vasta e estranha. Então, sim, o passado ainda existe, o futuro também, e o presente não é especial. São todas apenas regiões diferentes do bloco eterno de espaço-tempo. O tempo não passa. Nós passamos através dele, ou mais precisamente, nossas linhas de mundo atravessam o bloco, e nossa consciência ilumina cada ponto ao longo do caminho, criando a experiência de agora se movendo. É uma visão estranha, é uma visão perturbadora, e é, de acordo com nossa melhor física, provavelmente verdadeira. Bem-vindos ao universo em bloco, onde o tempo está parado e tudo o que já aconteceu ou vai acontecer existe eternamente no espaço-tempo de 4 dimensões, que é a realidade.